Olá a todos, me chamo Paulo Vitor, faço parte do curso de História e o tema dessa videoaula será sobre a Revolução Francesa. Bom, vou estar falando sobre a Revolução, de forma resumida, e uma das características mais importantes, dessa Revolução é justamente ter destruído, o antigo sistema de governo, que era o absolutismo, centrado na figura do rei, tomando todos os tipos de decisões, para, digamos, dar liberdade, a oportunidade do povo também ter direito a votar, a escolher seus governadores, esse tipo de coisa. É por causa desse evento que hoje em dia nós temos direito como cidadãos ao voto. Então, sim, se hoje você pode votar em seja lá qual figura política você quiser, é por causa desses caras lá de trás, que conseguiram tirar esse antigo sistema de governo que muitos oprimia para poder dar oportunidade às pessoas de estarem escolhendo seus eleitores, seus governadores, hoje em dia nosso presidente. Então, tudo por causa dessa galera. Mas bem, como é que começou isso então? Qual que era a situação da França nessa época? Bom, a França na época era dividida, vamos dizer assim, na figura de uma pirâmide social, onde no topo, estava lá a figura do clero, ou seja, a igreja. Ali abaixo dele estava a nobreza e lá embaixo, o resto da população. E a divisão não era nada justa, nem um pouquinho. Literalmente era 97% da população como, vamos dizer assim, o terceiro estado, que ficou inclusive dividido nessa pirâmide, O primeiro estado seria o clero, quem mais, digamos, mandava, depois o segundo estado era conhecido como a nobreza e o terceiro estado era a população. E era a maioria imensa da população que passava fome, miséria, tudo por causa dessa absurda desigualdade social que existia na França. Inclusive, a Revolução Francesa durou 10 anos, indo de 1789 até 1799. 10 aninhos de revolução ali, firme e forte do pessoal lutando pelos seus direitos, lutando melhor para ter direitos, não é mesmo? Para poder mudar as coisas na França e, bom, eles conseguiram, afinal, estamos aqui hoje, Mas bora lá. Vamos pensar no seguinte: o clero e a nobreza estão vendo, que essa população, que é a imensa maioria deles, eles não dão nem conta de tentar conter esse povo todo, está se revoltando contra eles. Então o que, que eles fazem? Decidem se juntar e criar uma assembleia, que ficaria conhecido como a Assembleia dos Notáveis. Como uma forma, deles tentarem conter, a população. Eles foram criar medidas, para poder manter o controle da situação. O que, que eles fizeram? Ideia genial. Você tem um povo que está sofrendo de fome, de miséria, está pagando altos impostos, e eles estão reclamando por causa disso. O que, que você vai fazer? Aumentar os impostos? Olha só que ideia genial. O que, que poderia dar errado, não é mesmo? Bom, tudo, Porque o povo com certeza não gostou desse aumento de impostos, afinal, digamos que um bom exemplo do que eles viveram é o que os brasileiros vivem hoje, com a nossa carga tributária sendo altíssima e digamos que ninguém fica feliz quando impostos são aumentados, não é mesmo? Então, o que eles sentiram lá atrás a gente sente hoje em dia. Mas, enfim, voltando aqui ao tema, em 1789 cria-se a Assembleia dos Estados Gerais, onde, dessa vez, o terceiro estado, a população, poderia ter acesso e direito a voto, para poder tentar escolher seus governadores e esse tipo de coisa, Então, assim, porra, os caras viram que, pera aí, a gente então vai perder o controle da situação, Então vamos dar um passinho para trás e deixar então a população ter direito a voto? Pô, atitude sensata. Não deu certo de princípio? Não. Porque os caras também não queriam perder o poder, mesmo? Então o que eles fizeram? Limitaram o quanto que a população poderia ter acesso ao voto. Do tipo, cada estado só poderia ter acesso a um voto, enquanto que a nobreza e o clero não tinha essa limitação, não é mesmo? Dessa maneira, a população, novamente, continuava sendo minoria em termos de representar que tipo de mundo vocês poderiam querer para eles mesmo. A própria burguesia também estava junto da população, sim, na França, a burguesia, que nós conhecíamos como, por assim dizer, exploradores do trabalhador, esse tipo de coisa. Nessa época, foi colocado no mesmo saco, do camponês mesmo, do trabalhador normal. Não tinha seus direitos, era também mal visto pelo clero e pela nobreza. Eles também não tinham seus direitos atendidos, Então, essa população novamente ficou furiosa com essa atitude e foram se revoltar contra. Essas revoltas era basicamente eles reivindicando, com que esse tipo de lei, fosse caído,
e que eles pudessem estar tendo cada um direito a um voto, para que dessa forma eles pudessem estar elegendo seus candidatos, né, seus deputados, esse tipo de coisa. Coisa que, bom, a nobreza e claro, com certeza não queriam deixar passar, né? Afinal, é a população inteira basicamente podendo escolher quem vai estar no poder e quem não vai, não é mesmo? E, bom, o rei da época, né, rei Luís, ele deu um migué. Ele não deu sua resposta, melhor, ele demorou a dar sua resposta, afinal ele não queria ficar indisposto, né? Ficar maus lençóis, né, por assim dizer, com o clero ou com a nobreza, mas também tinha ali a população aqui, ó, bem aqui, ó, no pescocinho dele, só. E aí, mano, o que você vai fazer, cara? Bora! Eu querendo que você mude essa lei, vambora! Só fazendo pressão. E ele, uma hora ou outra, ia ceder, não é mesmo? Tarde demais, não é mesmo? Foi tão tarde que em 1789, após tudo isso que aconteceu, o terceiro estado rompeu de vez e criou a Assembleia Constituinte, que aí sim eles estavam podendo eleger seus candidatos e vamos correr atrás do nosso direito, não é mesmo? Porque agora sim começa o bicho a pegar. É a partir desse momento que a população começa a ir atrás dos seus governantes para poder mudar a história na marra. É agora que a França começa a ter o seu querido, entre muitas aspas, né, banho de sangue. Afinal, vamos mudar essa situação na marra mesmo. E bem, é com essa situação toda na França, né, de caos, de perseguição à nobreza, clero e esse tipo de coisa, que também vale apontar o seguinte detalhe: é a queda da Bastilha, que ocorre em 1789, no dia 14 de julho. E o que era a Bastilha, você me pergunta? Era basicamente um local de prisão política, né, onde os presos políticos ficavam e a população foi para derrubar como uma forma de protesto. E esse é um dia histórico e simbólico pra caramba. Afinal, a população realmente não estava de brincadeira, né mesmo? E o medo da nobreza de perder o controle de toda a situação se concretizou, porque agora era só questão de tempo até cada um deles, por assim dizer, começar a rodar, né? Bem, é a partir daí então, né, que com a Revolução rolando solta, que a Assembleia Constituinte começava a tomar uma melhor forma, né? Começaram a elaborar, né, basicamente, direitos, né, dos homens e dos cidadãos, né, como for conhecido, onde eles estavam tirando, basicamente, o direito do rei, dos feudos, e estava passando ele para a população, basicamente, né, na base, tudo na base da marra, na base da mais pura e simples violência, porque já não tinha mais cabimento de conversa, não é? Tanto que, por exemplo, em 1792, uma tentativa franco-prussiana de tentar tomar o poder de volta para poder devolver para a nobreza, ela falha, porque a população impede, expulsa os caras e não deu certo. O povo não quer ceder e não cederam. Simplesmente não cederam. Nesse sentido da revolução é basicamente como que a população se organizou para poder basicamente mudar a situação do país, não é? E é a partir daí então que começa a ocorrer a figura da guilhotina. O momento onde basicamente eles pegam o rei Luís e guilhotina nele, começa a matar nobreza, começa a matar nobre, porque revolta total, perderam o controle da situação, começa um bando de nobre, um bando de gente do clero alto assim, começa a rodar. O rei foi o primeiro, e eles começam a perseguir. E agora é a hora do povo, digamos que ter sua vingança. E após essa fase de primeiro, né, da primeira morte do rei Luís e das futuras, né, decapitações, começa a fase da República Jacobina, né, que ocorre de 1793 até 1794. O que eram os jacobinos? Era basicamente a burguesia que estava ali junto da população, do povo, e eles começaram a conseguir mudanças, né, basicamente. Que tipo de mudança, você me pergunta? Bom, fim da escravidão nas colônias, era uma coisa que eles conseguiram nesse momento. Além disso, ocorreu uma distribuição de terra na França, já que as terras na França pertenciam ao clero e à nobreza. Isso acabou. Agora a terra vai ser dividida para a população, esse tipo de coisa. Além disso, também foi criado o voto censitário. Agora a população também podia votar, né? Quem eles vão escolher para ser governante, esse tipo de coisa. Finalmente eles conseguiram isso tudo. Porém, é nesse momento também que uma fase de medo e instabilidade, né, política dos jacobinos
começa a vir à tona. E começa a fase do terror, né? Onde eles basicamente começam, os jacobinos, né? Começam a perseguir inimigos políticos e também levá-los à guilhotina. É basicamente uma fase onde, digamos que a arma usada, né, contra o opressor também estava se virando contra o oprimido, por assim dizer, né? Realmente perderam a noção de tudo. E chegou a tal ponto aonde um dos governantes, não um dos líderes, mas dizendo, né, dos jacobinos, né, que foi o Robespierre, ele também teve sua cabeça decepada. Então, não sobrou, nem ele também conseguiu se salvar desse sentido, né? Daí em diante, de 1795 até 1799, começaria o governo dos diretórios, né, que seria basicamente agora onde os gerondinos estariam no poder, que no caso seria a alta burguesia, e esse governo durou até, bom, 1799, porque uma certa figurinha francesa, que muitos conhecem ou já ouviram falar, decide dar um golpe de Estado, que ficaria conhecido como golpe de 18 Brumário, e essa figurinha é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Napoleão Bonaparte, que toma o poder para si e começa a governar a França. Mas bem, a história de Napoleão já não cabe mais aqui, afinal, esse é assunto para um outro vídeo. E a história da Revolução Francesa, eu venho estar encerrando agora, nesse momento, o resumo. Agradeço a todos pela presença e até!